Ele expulsou minha filha e meu neto para a rua debaixo de chuva. Ver os dois tremendo naquele banco de praça, enquanto a amante dormia na casa que eu comprei, foi como se um ferro em brasa marcasse minha alma para sempre. Meu nome é Neuza, tenho 64 anos. E esta é a história de como uma escritura na mão e um chaveiro ao meu lado fizeram a arrogância daquele homem se transformar em puro terror. Meu coração parou quando vi aquele casaco rosa debaixo da chuva. Era terça-feira, 9 da noite. Eu e Valdir estávamos voltando do jantar no centro de Curitiba, dirigindo pela Praça Santos Andrade, quando algo me fez olhar para o lado. Um reflexo, talvez. Ou aquela intuição de mãe que a gente nunca consegue explicar direito. Pisquei os olhos, tentando enxergar através do vidro embaçado pela chuva fina que caía. Ali, no banco da praça, debaixo de uma marquise velha que mal protegia da água, estava minha filha, Patrícia. Minha menina de 29 anos, encolhida como uma criança assustada, abraçando uma trouxinha de cobertor encharcado contra o peito. Reconheci o casaco rosa que eu mesma tinha dado para ela no aniversário. O tecido estava ensopado, grudado no corpo dela. E dentro daquele cobertor, consegui ver os cachinhos escuros do Miguel, meu neto de 2 anos. "Valdir, para o carro! Para o carro agora!" Minha voz saiu esganiçada, desesperada. Nem esperei ele frear completamente. Abri a porta ainda com o carro em movimento, saltei para a calçada molhada, corri. Minhas sapatilhas afundavam nas poças. A água gelada respingava nas minhas pernas. Mas eu não sentia nada. Só via minha filha ali, abandonada como um animal, segurando meu neto como se ele fosse a única coisa que ainda importava no mundo. "Patrícia, filha, o que aconteceu? O que você está fazendo aqui?" Ela levantou o rosto quando me ouviu. Os olhos estavam tão inchados que mal conseguia abri-los. O nariz vermelho, os lábios rachados, o cabelo grudado na testa. Estava tremendo. O corpo inteiro balançava de frio e de choque. Quando tentou falar, só saíram soluços. Valdir chegou correndo atrás de mim, tirou o paletó do terno sem pensar 2 vezes e jogou sobre os ombros dela. "Calma, filha, calma. A gente está aqui agora." Peguei Miguel nos braços. O corpinho dele estava quente demais. Febre. A testinha queimava contra meu pescoço. Ele choramingou, meio acordado, confuso. Valdir ajudou Patrícia a levantar. As pernas dela mal seguravam o próprio peso. Ela cambaleou e meu marido teve que ampará-la pela cintura para conseguir levá-la até o carro. Não fiz perguntas ali. Sabia que precisávamos sair daquele lugar, levar minha filha e meu neto para um ambiente seguro, quente, limpo. Acomodei Miguel no banco de trás, coloquei Patrícia ao lado dele. Valdir entrou na frente comigo. Dirigi em silêncio, mas minha cabeça era um furacão. 1000 perguntas, 1000 medos, 1000 cenários terríveis se formando na minha mente. O que tinha acontecido? Onde estava o Rodrigo? Por que minha filha estava na rua com uma criança pequena, debaixo de chuva, às 9 da noite? Quando chegamos em casa, carreguei Miguel direto para o banheiro. Enchi a banheira com água morna, tirei as roupas molhadas dele, dei banho devagar, com cuidado, passando a mão nos cachinhos enquanto ele finalmente relaxava e parava de chorar. Sequei. Vesti o pijaminha que sempre deixo guardado aqui para quando ele dorme em casa. Dei antitérmico, leite morno. Coloquei na caminha do quarto de hóspedes e fiquei ali do lado até ele dormir de verdade, a respiração ficando pesada e tranquila. Quando voltei para a sala, Patrícia estava sentada no sofá, ainda com o paletó do pai por cima, segurando uma xícara de chá entre as mãos trêmulas. Valdir estava ao lado dela, passando a mão nas costas, tentando acalmá-la. Sentei na poltrona em frente. Respirei fundo. "Agora você vai me contar tudo, filha." Devagar. Do começo. Patrícia engoliu em seco. Limpou o rosto com as costas da mão. Começou a falar. E cada palavra era como uma facada no meu peito. "Mãe, ele me botou para fora." "Quem botou você para fora, filha? O Rodrigo?" Ela acenou que sim com a cabeça, os olhos enchendo de lágrimas de novo. Ele está com outra mulher. Faz meses. Eu desconfiava, mas não queria acreditar. Ele ficava até tarde no trabalho. Chegava em casa cheirando a perfume diferente, evitava olhar para mim. Hoje de tarde, ele chegou em casa com ela. Com ela? Quem, Patrícia?
Uma vendedora da loja onde ele trabalha. Karina. Ela tem 26 anos, mãe. Senti o sangue ferver, mas me forcei a continuar ouvindo. Ele abriu a porta da casa e entrou com ela pela mão. Eu estava na sala brincando com o Miguel. Olhei para ele sem entender. Rodrigo nem piscou. Ele só disse assim: pega o moleque e sai. Agora essa casa é nossa. Eu achei que era brincadeira de mau gosto. Comecei a rir, sabe? Aquele riso nervoso de quem não está entendendo nada. Mas ele continuou sério. A Karina estava do lado dele sorrindo, mãe. Sorrindo. Como se aquilo fosse normal. Eu disse: Rodrigo, para com isso. Que história é essa? Ele pegou minha bolsa, jogou na minha cara e gritou: sai daqui. Você não mora mais aqui. Essa casa é minha. Eu faço o que eu quero. Tentei argumentar. Disse que a casa foi você quem deu, que a gente tinha construído uma família ali, que ele não podia fazer aquilo com o próprio filho. Mas ele me empurrou. Me empurrou de verdade, mãe. Eu caí no chão. A Karina riu. Peguei o Miguel no colo, que já estava chorando desesperado, catei minha bolsa e saí. Não tinha para onde ir. Estava em choque. Fiquei andando pelas ruas até escurecer, até começar a chover, até sentar naquele banco e pensar que minha vida tinha acabado. Valdir levantou do sofá. O rosto dele estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ele começou a andar de um lado para o outro, os punhos cerrados. Eu vou lá agora. Vou quebrar a cara desse vagabundo. Vou. Valdir, senta. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele me olhou, surpreso. Senta, Valdir. Não é assim que a gente vai resolver isso. Ele hesitou, mas obedeceu. Eu me levantei, fui até a cozinha. Peguei minha bolsa, tirei de dentro uma pasta de documentos que sempre carrego comigo. Voltei para a sala, abri a pasta, procurei até encontrar o que precisava. A escritura da casa. Patrícia e Valdir me olhavam sem entender. Filha, aquela casa. Você sabe quem comprou, né? Foi você, mãe. Você deu de presente quando eu casei. Isso. Mas você sabe em nome de quem está a escritura? Ela piscou, confusa. No nome do Rodrigo, não é? Sorri. Um sorriso pequeno, frio, calculado. Não, minha filha. Está no meu nome. O silêncio que caiu na sala foi pesado. Patrícia arregalou os olhos. Valdir também pareceu surpreso. Como assim, Neuza? Quando eu comprei aquela casa, há 3 anos, e dei de presente para vocês, eu fiz questão de registrar em cartório uma doação condicional. Está tudo aqui. A escritura está no meu nome. Eu deixei vocês morarem lá enquanto fossem um casal. Se houvesse separação, divórcio ou qualquer quebra do vínculo matrimonial, o imóvel voltaria automaticamente para mim. Rodrigo assinou sem ler direito. Ele achou que estava tudo no nome dele porque eu disse que a casa era um presente. E era, mas com condições. Patrícia levou a mão à boca. Mãe, você fez isso? Fiz. Porque eu não sou boba, filha. Eu trabalhei 30 anos da minha vida acordando às 5 da manhã para administrar confecção. Suei sangue para construir patrimônio. Não ia deixar tudo na mão de um homem que eu mal conhecia só porque ele casou com você. E graças a Deus eu fiz isso. Porque agora a gente tem uma arma. Valdir começou a sorrir. Aquele sorriso de quem entende onde a esposa quer chegar. Neuza, você é um gênio. Não sou gênio. Sou cuidadosa. E agora a gente vai fazer o seguinte. Amanhã de manhã cedo eu ligo para o Dr. Luciano. Ele foi quem redigiu essa escritura. Vou pedir para ele preparar uma notificação de retomada imediata do imóvel. E aí a gente vai lá buscar o que é nosso. Patrícia estava chorando de novo, mas dessa vez não era de desespero. Era de alívio. Ela se levantou, veio até mim, me abraçou forte. Obrigada, mãe. Obrigada. Segurei minha filha nos braços e senti aquela raiva gelada se transformando em determinação pura. Rodrigo ia aprender que ninguém mexe com a minha família. Ninguém coloca minha filha e meu neto na rua. E muito menos fica morando de graça numa casa que eu comprei com o meu suor. Valdir ainda estava inquieto. Ele queria ação imediata. Eu conhecia meu marido. Mas eu sabia que precisávamos fazer tudo certinho, pela lei, com documentos, com autoridades, sem dar margem para Rodrigo escapar ou alegar qualquer coisa. Valdir, escuta. Amanhã a gente resolve.
Hoje, a gente cuida da Patrícia e do Miguel. Deixa eles descansarem. Toma um banho, filha. Pega uma roupa minha, vai dormir. Você está exausta. Patrícia concordou, ainda fungando. Subiu para o andar de cima. Ouvi o chuveiro ligar. Fiquei ali sentada, olhando para aquele documento na minha mão. A escritura. Minha garantia. Minha vingança. Valdir veio sentar ao meu lado. Você sempre foi mais inteligente do que eu, Neuza. Não é inteligência e amor. É experiência. Eu cresci vendo minha mãe ser passada para trás pelo meu pai. Vi ela perder tudo quando ele foi embora. Jurei para mim mesma que nunca ia deixar a mesma coisa acontecer comigo ou com a minha filha. Por isso, eu protegi esse patrimônio. Ele beijou minha testa. Amanhã, a gente destrói esse vagabundo. Sorri de novo. Aquele sorriso frio. Amanhã, a gente recupera o que é nosso. Naquela noite, não consegui dormir direito. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo a respiração de Valdir ao meu lado. Minha cabeça não parava. Pensava em Patrícia, na humilhação que ela tinha passado. Pensava no Miguel, com febre, encharcado de chuva. Pensava no sorriso daquela Carina, entrando na casa que eu comprei como se fosse a dona. E pensava no Rodrigo, no olhar dele quando descobrisse que não era dono de nada. Às 6 da manhã levantei. Fiz café, preparei café da manhã reforçado. Patrícia desceu com Miguel no colo. O menino já estava melhor, a febre tinha baixado. Ele sorriu para mim, pediu panqueca. Fiz com gosto, cobri de mel, do jeito que ele gosta. Patrícia comeu em silêncio, ainda com aquela expressão perdida de quem não acredita no que está acontecendo. Às 8 em ponto, liguei para o Dr. Luciano. Ele é nosso advogado há 20 anos. Foi ele quem fez a escritura da casa. Foi ele quem cuidou de todos os meus documentos quando vendi a confecção e me aposentei. Confio nele de olhos fechados. Dr. Luciano, bom dia, aqui é a Neuza. Dona Neuza, bom dia, tudo bem? Olha, doutor, eu preciso da sua ajuda. É urgente. Expliquei tudo. A traição do Rodrigo, a expulsão da Patrícia, o estado em que encontrei minha filha e meu neto. E expliquei sobre a escritura. Ele ouviu tudo em silêncio. E quando terminei, ouvi aquele suspiro de quem já sabe exatamente o que fazer. Dona Neuza, a senhora foi muito sábia ao fazer aquela doação condicional. O senhor Rodrigo não tem direito nenhum sobre o imóvel. Eu vou preparar uma notificação de retomada imediata. Posso também pedir uma reintegração de posse com força policial, se a senhora quiser. Considerando que houve abandono do lar pela sua filha sob coação, a justiça vai estar do nosso lado. Faz tudo, doutor. Eu quero ele fora daquela casa hoje mesmo. Entendido. Vou preparar os documentos agora. Consigo uma liminar até o meio-dia. Podemos executar a reintegração hoje à tarde. Às 3 horas, pode ser? Perfeito. Desliguei o telefone e olhei para Valdir, que estava ao meu lado ouvindo tudo. 3 da tarde. Hoje. Ele sorriu. Aquele sorriso de quem sabe que a justiça vai ser feita. Passei o resto da manhã cuidando de Patrícia e Miguel. Levei os dois ao pediatra, só para ter certeza de que o menino estava bem. O médico examinou. Disse que era só um resfriado leve por causa da chuva. Receitou xarope, mandou repouso. Comprei roupas novas para os dois numa loja perto da clínica. Patrícia tentou recusar. Disse que não precisava, mas eu insisti. Minha filha não ia voltar para aquela casa parecendo derrotada. Ia voltar parecendo a dona que sempre foi. Ao meio-dia, Dr. Luciano ligou. Dona Neuza, está pronto. Consegui a liminar. O oficial de justiça vai encontrar a senhora no endereço às 15 horas. O nome dele é Marcos. Ele já trabalhou comigo outras vezes. É muito eficiente. Obrigada, doutor. Eu vou junto também, para garantir que tudo seja feito conforme a lei. Perfeito. Olhei para Patrícia, que estava sentada no sofá com Miguel no colo. Ela me olhou de volta, assustada. Mãe, eu não sei se consigo ir lá. Você não precisa ir, filha. Eu e seu pai vamos resolver isso. Lágrimas escorreram pelo rosto dela de novo. Obrigada, mãe. Às 2h45 da tarde, eu e Valdir estávamos dentro do carro, parados em frente à casa. Aquela casa que eu comprei com o dinheiro que juntei durante anos. 2 andares, fachada bonita, jardim bem cuidado, tudo pago à vista. Tudo meu. Valdir estava tenso. Eu também, mas não podia demonstrar. Precisava estar no controle.
Às 3 em ponto, um carro oficial parou atrás do nosso. Desceu um homem de uniforme, alto, ombros largos, expressão séria. Marcos, o oficial de justiça. Logo atrás, chegou o carro do Dr. Luciano. Ele desceu com uma pasta preta debaixo do braço. Dona Neuza, tudo pronto? Vamos lá? Respirei fundo. Acenei que sim. Saímos do carro. Caminhamos até o portão. Valdir tocou a campainha. Silêncio. Depois passos. A porta se abriu. E lá estava ele, Rodrigo, de roupão, cabelo despenteado, olhos inchados de quem dormiu mal ou bebeu demais. Quando ele me viu, parou. Quando viu Valdir, recuou um passo. Quando viu o oficial de justiça e o advogado atrás de nós, ficou branco. O que é isso? Dei um passo à frente. Olhei nos olhos dele. Aquele homem que eu tinha recebido na minha família, que eu tinha tratado como filho, que tinha comido na minha mesa, dormido na minha casa, brincado com meu neto, e que tinha colocado minha filha na rua debaixo de chuva. Isso, Rodrigo, é o fim da sua farsa. Ele piscou, confuso. Dr. Luciano deu um passo à frente, estendeu um envelope. Senhor Rodrigo, meu nome é Dr. Luciano. Sou o advogado da família. Conforme a escritura de doação condicional registrada em cartório, esta propriedade pertence à senhora Neuza. A doação foi revogada por descumprimento das cláusulas estabelecidas. O senhor tem 2 horas para desocupar completamente o imóvel. Rodrigo pegou o envelope com as mãos trêmulas. Abriu. Leu. Releu. Os olhos dele se arregalavam cada vez mais. As mãos começaram a tremer. Mas a casa é minha. Eu moro aqui há 3 anos. Vocês deram de presente. Tirei a escritura original da minha bolsa. Desdobrei bem na frente dele. Lê aqui, Rodrigo. Lê o nome do proprietário. Ele olhou para o documento. Os lábios dele se moveram, lendo em silêncio. Então caiu a ficha. Neuza Ferreira da Silva. Isso. Nunca foi seu. Eu deixei você morar enquanto fosse casado com a minha filha. Você acabou com isso. Agora você sai. Foi nesse momento que ouvi uma voz atrás dele. Amor? Quem são essas pessoas? Karina apareceu na porta, usando uma camisola de seda, o cabelo solto, unhas feitas, sorriso de quem acha que está por cima, e foi aí que Valdir explodiu. Ele deu um passo à frente, o dedo indicador apontado para o rosto dela, a voz saindo rouca de raiva contida. Eu sou o pai da mulher que você ajudou a colocar na rua com uma criança de 2 anos. E você tem meia hora para sumir daqui antes que eu esqueça que sou um homem educado. Karina ficou pálida. O sorriso sumiu. Ela olhou para Rodrigo, procurando alguma explicação, alguma defesa. Mas ele estava em choque, segurando aquele papel, o mundo dele desmoronando. E então, Rodrigo caiu de joelhos. Literalmente. As pernas dele cederam e ele caiu ali no chão da varanda, as mãos juntadas, a voz saindo chorosa, patética. Dona Neuza, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu não tenho para onde ir. Eu posso explicar. Foi um momento de fraqueza. Eu ainda amo a Patrícia. Por favor. Olhei para ele. Aquele homem rastejando aos meus pés, implorando. E tudo o que senti foi nojo. Você ama tanto que colocou ela e seu filho para dormir debaixo de chuva na praça. Levanta daí e sai da minha propriedade. Marcos, o oficial, deu um passo à frente. Senhor Rodrigo, o prazo é de 2 horas. Recomendo que comece a recolher seus pertences. Rodrigo ainda tentou argumentar, mas o oficial foi inflexível. Valdir ficou parado ali, os braços cruzados, a expressão de quem estava pronto para qualquer coisa. Eu liguei para um chaveiro que já estava de prontidão, esperando meu sinal a 2 quarteirões dali. Rodrigo e Karina entraram correndo na casa. Ouvi gritos, choro, coisas sendo jogadas. Karina gritava com ele, chamando de idiota, de incompetente. Ele tentava explicar, mas a voz saía trêmula, desesperada. 20 minutos depois, os dois começaram a sair com malas, sacolas, caixas. Jogavam tudo num carro velho estacionado na frente. Karina chorava. Rodrigo ligava para todo mundo, pedia ajuda, mas ninguém atendia. Ele estava sozinho, completamente sozinho. Quando terminaram de tirar as coisas, o chaveiro já estava lá. Trocou todas as fechaduras, todas as chaves, bem ali na frente deles. Rodrigo assistiu tudo, o rosto desmontado, os olhos vermelhos.
Antes de entrar no carro, ele me olhou uma última vez. A senhora está cometendo um erro, dona Neuza. Eu vou processar. Vou provar que tenho direito. Dr. Luciano riu. Um riso curto, seco. Pode tentar, senhor Rodrigo, mas o senhor não tem direito nenhum. Morava de favor e agora não mora mais. O carro arrancou. Karina ainda gritava com ele lá dentro, e então eles sumiram na esquina. Olhei para a casa, minha casa, finalmente livre daquele parasita. Mas quando entramos, o que vi me fez sentir a raiva voltar. A casa estava destruída, roupa jogada no chão, louça suja empilhada na pia, fedendo, lixo acumulado, garrafas de cerveja espalhadas. O sofá que eu tinha comprado estava manchado. As paredes tinham marcas. O quarto principal estava uma bagunça completa. A cama sem lençol, travesseiros jogados pelo chão. Valdir olhou para mim. Vou chamar uma equipe de limpeza. Concordei. Não ia deixar minha filha voltar para aquele chiqueiro. Mas enquanto eu olhava ao redor, uma dúvida começou a me roer por dentro. Será que Rodrigo ia aceitar tudo assim, quieto? Será que ele tinha mais algum plano? E onde exatamente ele tinha ido parar com aquela Karina? Antes de eu te contar o que aconteceu depois, me responde uma coisa. Se você descobrisse que o ex da sua filha está planejando voltar para tentar tomar o que é seu, você ficaria esperando ou ia investigar? Comenta aí embaixo, porque eu quero saber a sua opinião. Agora deixa eu te contar o que eu descobri. A resposta para minhas dúvidas veio mais rápido do que eu imaginava. 3 dias depois de termos expulsado Rodrigo e Karina daquela casa, enquanto a equipe de limpeza ainda estava trabalhando para deixar tudo impecável de novo, recebi uma ligação. Era de um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas algo me disse que era importante. Alô? Dona Neuza? Aqui é o Maurício, do RH da Casas Estrela. A senhora se lembra de mim? Casas Estrela. A loja de departamentos onde Rodrigo trabalhava como gerente. Eu conhecia Maurício, tinha conversado com ele algumas vezes em festas da empresa. Oi, Maurício, claro que me lembro. Tudo bem? Olha, dona Neuza, eu estou ligando porque preciso informar a senhora de uma situação. O Rodrigo não apareceu no trabalho há 3 dias. Ninguém consegue contato com ele e descobrimos um problema sério no caixa da loja. Faltam 18 mil reais. Senti um aperto no peito. Como assim faltam 18 mil reais? Rodrigo tinha acesso ao cofre. Era responsável pelos depósitos bancários. Na sexta-feira passada, ele deveria ter depositado o faturamento da semana, mas o dinheiro nunca chegou no banco e ele desapareceu. Fechei os olhos. Aquele maldito não só tinha colocado minha filha na rua, não só tinha trazido uma amante para dentro da minha casa, como agora tinha roubado da empresa onde trabalhava. Maurício, sinto muito, mas eu não tenho informações sobre o paradeiro dele. Nós acabamos de retomar a casa que ele ocupava ilegalmente. Ele não mora mais lá. Eu sei, dona Neuza, por isso estou ligando. Queríamos saber se a senhora tem algum endereço alternativo, contato de família, qualquer coisa. Vamos precisar registrar ocorrência policial. Dei todas as informações que tinha. Os pais do Rodrigo moravam no interior, em Ponta Grossa. Dei o telefone que Patrícia tinha anotado há anos. Maurício agradeceu e desligou. Fiquei ali parada, segurando o telefone, sentindo um misto de raiva e satisfação. Rodrigo estava cavando a própria cova. Não bastava ter perdido a casa, agora ia perder o emprego e provavelmente enfrentar processo criminal por apropriação indébita. Contei para Valdir. Ele balançou a cabeça. Esse rapaz é um perdido, Neuza. Sempre foi. Eu avisei a Patrícia na época do casamento, mas ela estava apaixonada, não quis ouvir. Era verdade. Eu também tinha minhas desconfianças, mas quis acreditar que Rodrigo mudaria, que ia amadurecer, que o amor da minha filha ia transformá-lo. Mas não transforma. Gente sem caráter não muda, só piora. Nos dias seguintes, a casa foi ficando pronta. A equipe de limpeza fez milagre. Tiraram todas as manchas, lavaram cortinas, encerraram piso, limparam cada canto. Contratei um pintor para dar uma renovada nas paredes. Troquei alguns móveis que estavam muito danificados. Em uma semana, a casa estava linda de novo, cheirando a limpeza, a tinta fresca, a recomeço. Patrícia chorou quando entrou pela primeira vez depois de tudo. Ela andou pelos cômodos,
tocando nas paredes, abrindo janelas, respirando fundo. Miguel correu pelo quintal, rindo, livre, e eu senti aquela sensação boa de justiça cumprida. Obrigada, mãe, por tudo. Abracei minha filha. Essa casa sempre foi sua, meu amor. Agora, oficialmente, já registrei no seu nome. Ninguém nunca mais vai tirar isso de você. Ela assentiu, ainda com lágrimas nos olhos. Patrícia e Miguel se mudaram de volta. Eu e Valdir ajudamos a arrumar tudo, colocar roupas nos armários, organizar a cozinha. Deixei a geladeira cheia, a despensa abastecida. Queria que minha filha tivesse tudo o que precisasse para recomeçar. Nos primeiros dias, Patrícia parecia em paz. Acordava cedo, fazia café da manhã para o Miguel, levava ele na creche, ia trabalhar na escola onde dava aula. Voltava, buscava o menino, jantavam juntos, brincavam, dormiam cedo. A rotina estava voltando ao normal. Mas eu percebia que, por baixo daquela aparência de tranquilidade, havia algo se formando. Uma tristeza profunda. Uma dor que ela estava tentando esconder. Uma noite, 2 semanas depois da mudança, eu passei lá para levar um bolo que tinha feito. Toquei a campainha. Patrícia demorou para atender. Quando abriu a porta, vi que tinha chorado. Os olhos inchados, o rosto vermelho. Filha, o que aconteceu? Ela tentou sorrir, enxugar o rosto. Nada, mãe. Estou bem. Patrícia, eu sou sua mãe. Não mente para mim. Ela desmoronou. Ali mesmo, na porta, começou a soluçar. Entrei, fechei a porta, levei ela até o sofá. Miguel já estava dormindo. Sentei ao lado dela, segurei a mão. Conta para mim. E ela contou. Entre soluços, entre pausas para respirar, ela contou. Eu me sinto vazia, mãe. Sei que ele me traiu. Sei que me humilhou. Sei que não merece meu perdão. Mas ainda dói. Dói muito. Eu amei aquele homem. Construí sonhos com ele. Imaginei a gente velho junto, viajando, vendo o Miguel crescer. E agora tudo acabou. E eu fico me perguntando, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Por que não fui suficiente? Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Patrícia, escuta bem o que eu vou te falar. Você não errou em nada. Você não fez nada de errado. E você sempre foi suficiente. O problema nunca foi você. Foi ele. Rodrigo é um homem fraco, egoísta, sem caráter. E isso não tem nada a ver com você. Mas eu me sinto tão fracassada, mãe. O casamento acabou. Eu virei mãe solteira. O Miguel vai crescer sem pai. Miguel vai crescer amado. Por você, por mim, pelo avô. Ele não vai sentir falta de nada. E você não fracassou. Você sobreviveu. Você está aqui de pé, cuidando do seu filho, trabalhando, vivendo. Isso não é fracasso, filha. Isso é força. Ela chorou mais um pouco nos meus braços. E eu deixei. Porque lágrima cura. Lágrima limpa. E minha filha precisava chorar tudo o que tinha engolido durante anos de casamento infeliz. Nos dias que se seguiram, percebi que Patrícia estava entrando num processo de luto. Luto pelo casamento que acabou. Pelo futuro que não ia existir. Pela família que ela tinha sonhado ter. Ela emagrecia, comia pouco, sorria menos. Ia trabalhar no automático, voltava cansada, deitava cedo. Comecei a ir lá todos os dias. Levava comida, ficava com Miguel para ela descansar, ouvia quando ela precisava falar. Valdir também ajudava, buscava o menino na creche, levava para passear no parque, dava atenção que o pai deveria estar dando. Foi num desses dias, 1 mês depois de tudo, que Patrícia me disse algo que me surpreendeu. Mãe, eu marquei terapia. Olhei para ela, orgulhosa. Fez bem, filha. Eu preciso entender o que estou sentindo. Preciso aprender a lidar com isso. Não quero que o Miguel cresça vendo a mãe triste. Abracei ela forte. Você é mais forte do que imagina. A terapia ajudou. Aos poucos, vi minha filha voltando. Não a mesma pessoa de antes, porque trauma muda a gente, mas uma versão mais consciente, mais firme, mais dona de si. Ela começou a fazer coisas que gostava de novo. Voltou a ler, a ouvir música, a sair com as amigas de vez em quando. E o mais importante, começou a sorrir de verdade. Um dia, ela me ligou animada. Mãe, eu me inscrevi numa academia de dança. Dança?
Você não dançava desde adolescente. Pois é, mas eu sentia tanta falta, e hoje eu acordei e pensei, por que não? Eu mereço fazer coisas que me deixam feliz. Então, me inscrevi. Senti o coração apertar de emoção. Minha filha estava renascendo. Ela começou as aulas. Voltava em casa suada, cansada, mas radiante. Miguel adorava quando ela chegava e dançava com ele pela sala. Os dois riam juntos, e aquela casa que tinha sido palco de tanta dor agora estava cheia de vida de novo. Patrícia também voltou a cuidar de si. Cortou o cabelo, mudou o estilo, comprou roupas novas. Não porque estava tentando agradar alguém, mas porque queria se sentir bem consigo mesma. E isso fazia toda a diferença. 2 meses depois do início da terapia, ela me disse algo que me encheu de orgulho. Mãe, eu percebi uma coisa. Eu vivo melhor sozinha do que mal acompanhada. Rodrigo sugava minha energia. Eu vivia na ansiedade, tentando agradar, tentando ser perfeita para ele não reclamar. Agora eu estou em paz. Eu e o Miguel. A gente tem uma rotina boa. A casa está organizada. Eu estou crescendo no trabalho. E pela primeira vez em anos, eu estou feliz de verdade. Segurei a mão dela. E é assim que tem que ser, filha. A vida estava voltando aos trilhos. Patrícia próspera, Miguel feliz, a casa em ordem. Eu e Valdir tranquilos, sabendo que nossa família estava bem. Mas a paz durou pouco. Foi numa quinta-feira à noite. Patrícia tinha acabado de colocar Miguel para dormir e estava sentada no sofá respondendo mensagens de trabalho quando o celular dela tocou. Era um áudio no WhatsApp, de um número desconhecido. Ela clicou para ouvir. E o que ela ouviu fez o sangue dela gelar. Era a voz do Rodrigo, bêbado, falando com outra pessoa. E o que ele dizia era apavorante. Aquela casa é minha, mano. Eu morei lá 3 anos. A velha não pode simplesmente tomar de volta. Eu vou dar um jeito. Já falei com um advogado. Ele disse que eu posso pedir indenização por benfeitorias. Eu reformei aquela casa. Pintei, arrumei. Isso vale dinheiro. E se elas não quiserem pagar, eu vou forçar. A Patrícia é fraca. Se eu chegar lá, fazer chantagem emocional, falar do Miguel, ela cede. Ela sempre cede. Patrícia pausou o áudio. As mãos tremiam. Ela me ligou imediatamente. Mãe, eu recebi um áudio. Você precisa ouvir isso. Cheguei lá em 15 minutos. Valdir veio junto. Patrícia colocou o áudio no viva voz. Ouvimos tudo. Rodrigo planejando como ia tentar retomar a casa. Falando de processo. Falando de manipulação emocional. Falando da minha filha como se ela fosse um objeto fácil de controlar. Quando o áudio terminou, olhei para Valdir. Ele estava com as veias do pescoço saltadas de novo. Esse desgraçado não desiste. Patrícia estava apavorada. Mãe, ele pode fazer isso? Ele pode processar? Ele pode tirar a casa de mim de novo? Segurei firme nos ombros dela. Não, filha, ele não pode, e não vai. Mas a gente precisa se preparar. Valdir já estava discando. Eu vou ligar para o Dr. Luciano agora. Foi aí que percebi. A guerra não tinha acabado. Estava apenas começando. Dr. Luciano atendeu na 3ª chamada. Mesmo sendo quase 10 da noite, ele foi profissional como sempre. Expliquei sobre o áudio, sobre as ameaças, sobre a possibilidade de Rodrigo tentar processar minha filha. Dona Neuza, fique tranquila. Rodrigo pode até tentar entrar com processo pedindo indenização por benfeitorias, mas ele não tem base legal nenhuma. Ele ocupou o imóvel de forma gratuita. Qualquer reforma que tenha feito foi para benefício próprio enquanto morava lá. Além disso, ele foi expulso por quebra de contrato conjugal. Não tem direito a nada. Mas e se ele insistir? E se ele aparecer na porta da casa? Se ele aparecer, vocês acionam a polícia. Vou providenciar uma medida protetiva preventiva. Amanhã mesmo dou entrada. Rodrigo não vai poder chegar perto da Patrícia ou do imóvel. Respirei um pouco mais aliviada, mas ainda estava inquieta. Conhecia homem desesperado. E homem desesperado é perigoso. Desliguei e olhei para Patrícia, que estava pálida, abraçada com um travesseiro no sofá. Dr. Luciano vai resolver, filha. Fica tranquila. Mas ela balançou a cabeça. Mãe, eu conheço o Rodrigo. Quando ele quer alguma coisa, ele não desiste fácil. Ele vai arranjar um jeito de me pressionar. Valdir sentou ao lado dela. Por isso a gente precisa estar preparado. Se ele aparecer, você não abre a porta.
Não atende ligação, não responde mensagem e liga imediatamente para mim ou para sua mãe. Patrícia concordou, mas eu via o medo nos olhos dela. Fiquei naquela casa até meia-noite. Só saí quando tive certeza de que Patrícia tinha se acalmado e conseguiria dormir. Voltei para casa, mas não preguei o olho. Fiquei pensando em todas as possibilidades. Em como Rodrigo poderia tentar se aproximar de novo. Em como proteger minha filha e meu neto. No dia seguinte, sexta-feira, Dr. Luciano ligou cedo. Dona Neuza, a medida protetiva foi concedida. Rodrigo está proibido de se aproximar da Patrícia e do imóvel num raio de 300 metros. Se descumprir, vai preso. Obrigada, doutor. Mas tem outra coisa. Fiz algumas ligações hoje de manhã. Conversei com um colega que trabalha no Fórum Criminal. O Rodrigo está sendo investigado por apropriação indébita. A Casas Estrela registrou ocorrência. A polícia está procurando ele. Senti uma pontada de satisfação. E encontraram? Ainda não. Ele está desaparecido, mas não deve demorar. Desliguei e liguei imediatamente para Patrícia. Contei tudo. Ela pareceu mais aliviada sabendo da medida protetiva, mas ainda estava tensa. Mãe, eu não vou conseguir ficar tranquila enquanto não souber onde ele está e o que ele está planejando. Eu sei, filha, mas não tem muito o que fazer agora além de esperar. Mas esperar nunca foi meu forte. Comecei a pensar. Se Rodrigo estava desaparecido, onde ele poderia estar? Com a Karina? Ela ainda estava com ele? Resolvi investigar. Lembrei que Patrícia tinha o número da Karina salvo no celular. Pedi para minha filha me passar. Ela hesitou. Mãe, para que você quer o número dessa mulher? Só quero checar uma coisa. Ela me passou. Salvei o contato e naquela mesma tarde decidi ligar. Não do meu telefone, obviamente. Usei o telefone fixo de uma amiga, a Leonor, que mora no meu prédio. O telefone tocou 3 vezes antes de alguém atender. Alô? Era ela, Karina. A voz fina, irritada. Fingi ser de uma empresa de cobrança. Boa tarde. Estou ligando da Recovery Cobranças. Estou tentando localizar o senhor Rodrigo Antunes. Esse número está cadastrado como contato de referência. Houve uma pausa. Então, ela explodiu. Rodrigo, aquele vagabundo. Eu não sei onde ele está e não quero saber. Ele me usou, me enganou, disse que tinha casa própria, disse que era gerente bem-sucedido e no final não tinha nada, nada. Me largou num quartinho de pensão e sumiu. Se você achar ele, pode cobrar à vontade, porque eu também quero o meu dinheiro de volta. E desligou na minha cara. Fiquei olhando para o telefone, processando. Então Karina tinha sido largada também. Rodrigo estava sozinho, sem a amante, sem a casa, sem emprego, fugindo da polícia. Mas onde? Pensei nos pais dele. Liguei para o número que tinha de Ponta Grossa. Uma voz de mulher idosa atendeu. A mãe dele. Alô? Oi, dona Marina. Aqui é a Neuza, sogra do Rodrigo. Houve um silêncio gelado. Então ela suspirou. Neuza, eu sei o que meu filho fez. Ele me ligou chorando, contou tudo. Eu fiquei com vergonha. Eduquei aquele menino direito, mas ele escolheu o caminho errado. E ele está aí com a senhora? Não, eu não deixei ele entrar. Falei que enquanto não acertasse as coisas com a Patrícia e com o Miguel, ele não ia ser bem-vindo aqui. Ele ficou uns dias dormindo no carro na frente de casa, mas semana passada foi embora. Não sei para onde. Agradeci e desliguei. Rodrigo estava completamente perdido, sem apoio de ninguém, desesperado. E homem desesperado faz besteira. Foi aí que tive uma ideia. Se ele estava planejando processar ou tentar alguma coisa, eu precisava estar um passo à frente. Precisava de provas. Provas de que ele não tinha feito nenhuma benfeitoria relevante na casa. Provas de que ele tinha destruído o imóvel, na verdade. Liguei para um fotógrafo profissional, o Gustavo, que tinha feito as fotos do aniversário de 80 anos da minha mãe anos atrás. Gustavo, preciso que você fotografe uma casa para mim. Cada cômodo, cada detalhe. Preciso de um registro completo. Claro, dona Neuza. Quando? Amanhã de manhã. Ele foi. Passou 3 horas fotografando cada canto daquela casa. Depois, peguei todas as fotos de antes, de quando eu tinha comprado o imóvel 3 anos atrás, e comparei. Montei um dossiê completo, mostrando que a casa tinha sido entregue pronta, mobiliada, impecável. E que agora, depois do Rodrigo, tinha marcas, danos, desgaste.
Se ele quisesse pedir indenização por benfeitorias, eu ia mostrar que ele devia era ressarcimento pelos danos. Levei tudo para o Dr. Luciano. Perfeito, dona Neuza. Com isso aqui, qualquer processo que ele tente é derrubado na primeira audiência. Mas ainda havia algo me incomodando. Aquele áudio. Quem tinha mandado? Como aquela pessoa tinha conseguido gravar? Patrícia também estava intrigada. Foi quando recebi uma mensagem no WhatsApp. Número desconhecido. Dona Neuza, aqui é o Carlos. Eu trabalhava com o Rodrigo na Casas Estrela. Fui eu quem mandou o áudio para a Patrícia. Achei que vocês precisavam saber o que ele estava planejando. Respondi imediatamente. Carlos, obrigada. Mas como você conseguiu isso? Eu estava no bar com uns amigos na noite de quarta. O Rodrigo estava lá, bebendo sozinho num canto. Ele ficou bêbado, começou a ligar para um monte de gente. Em uma das ligações, ele falou alto demais. Eu gravei sem ele ver. Achei errado o que ele fez com a Patrícia. Ela sempre foi gente boa quando ia nas festas da empresa, então quis ajudar. Fiquei emocionada. Ainda existia gente decente no mundo. Muito obrigada, Carlos. Você não imagina como isso foi importante. Se precisar de mais alguma coisa, qualquer informação sobre o Rodrigo, pode falar comigo. E foi exatamente isso que fiz. Pedi para Carlos ficar de olho. Se Rodrigo aparecesse de novo, se falasse alguma coisa, eu queria saber. 2 dias depois, Carlos me mandou outra mensagem. Dona Neuza, o Rodrigo apareceu no bar de novo. Ele está morando num albergue perto da rodoviária. Ouvi ele falando que vai tentar falar com a Patrícia pessoalmente. Disse que vai esperar ela sair do trabalho. Meu coração acelerou. Liguei para a Patrícia imediatamente. Filha, você não sai sozinha do trabalho hoje. Eu vou te buscar. Mãe, o que aconteceu? Depois eu explico. Só não sai sozinha. Cheguei na escola onde Patrícia trabalhava às 5 da tarde. Estacionei bem em frente. Fiquei esperando. Às 5:30, vi Rodrigo. Ele estava do outro lado da rua, encostado num poste de boné, mãos nos bolsos. Mais magro, barba por fazer, roupa amassada. Observando a entrada da escola. Senti o sangue ferver. Patrícia saiu às 6. Quando me viu, veio correndo até o carro. Entrou rápido. Rodrigo atravessou a rua, tentou se aproximar, mas eu já tinha ligado o carro e saído em velocidade. Mãe, era ele? Era. Ele estava me esperando? Estava. Patrícia começou a tremer. Mãe, eu estou com medo. Segurei a mão dela. Eu sei, filha, mas agora a gente vai acabar com isso de uma vez. Liguei para Dr. Luciano enquanto dirigia. Contei o que tinha acontecido. Ele ficou furioso. Isso é descumprimento de medida protetiva. Vou acionar a polícia agora. Dona Neuza, a senhora tem alguma foto dele lá? Não, mas posso conseguir. Liguei para Carlos. Expliquei a situação. Ele me passou o endereço do albergue. Pedi para Valdir ir lá, discretamente, e tentar fotografar Rodrigo entrando ou saindo. Meu marido topou na hora. No dia seguinte, Valdir voltou com as fotos. Rodrigo entrando no albergue, Rodrigo saindo, Rodrigo sentado no bar da esquina. Mandei tudo para Dr. Luciano, que encaminhou para a polícia junto com a denúncia de descumprimento da medida protetiva. A polícia foi até o albergue. Rodrigo foi detido. Levado para a delegacia. Autuado. Dr. Luciano me ligou à noite. Dona Neuza, ele vai responder por descumprimento de medida protetiva e também pela apropriação indébita da Casas Estrela. A fiança foi estabelecida em R$10.000. Ele não tem como pagar. Vai ficar preso. Fechei os olhos. Finalmente. Finalmente, aquilo ia acabar. Mas Dr. Luciano continuou. Tem mais uma coisa. Enquanto ele estava sendo interrogado, confessou que tentou pegar um empréstimo usando a escritura antiga da casa. Falsificou a assinatura da Patrícia. O banco negou porque checou os registros e viu que a casa não estava mais no nome dele. Mas isso é mais um crime, estelionato. Rodrigo estava afundando cada vez mais, e eu não sentia pena nenhuma. Agora era hora de fechar o cerco de vez. E eu sabia exatamente como fazer isso. Rodrigo ficou preso por 6 dias até conseguir que alguém pagasse a fiança. Descobri depois que foi um primo dele, de São Paulo, que emprestou o dinheiro. Mas quando ele saiu, eu já estava preparada. Doutor, Luciano tinha reunido tudo. O dossiê fotográfico da casa,
As provas de que Rodrigo não fez benfeitorias, os registros das ligações ameaçadoras, o áudio que Carlos tinha gravado, a tentativa de estelionato no banco, a apropriação indébita da Casas Estrela, o descumprimento da medida protetiva. Era um arsenal completo. Dona Neuza, com tudo isso, se o Rodrigo tentar qualquer processo contra vocês, ele vai se enterrar de vez. Mas eu tenho uma sugestão. Qual? A gente pode virar o jogo. Em vez de esperar ele atacar, a gente ataca primeiro. A Patrícia pode entrar com um processo pedindo indenização por danos morais. Ele a expulsou de casa com uma criança pequena, causou trauma psicológico, a obrigou a fazer terapia. Isso tem valor. Olhei para a Patrícia, que estava sentada ao meu lado no escritório do advogado. Filha, o que você acha? Ela respirou fundo. Eu não quero o dinheiro dele, mãe. Ele não tem dinheiro. Mas eu quero que ele pague pelo que fez. Quero que ele assuma a responsabilidade. Então é isso que vamos fazer. Dr. Luciano preparou a petição. Pedimos 50 mil reais de indenização por danos morais. Sabia que Rodrigo não ia conseguir pagar, mas o objetivo não era o dinheiro, era a sentença. Era o registro oficial de que ele tinha errado, de que ele tinha causado dano, de que ele era o culpado. O processo foi protocolado numa terça-feira. Na quinta, Rodrigo foi notificado. E na sexta, ele fez exatamente o que eu esperava que fizesse. Ligou para a Patrícia. Ela não atendeu. Ele ligou de novo. E de novo. 10 vezes. Mandou mensagens. Patrícia, a gente precisa conversar. Pelo Miguel. Eu sou o pai dele. Você não pode me tirar isso. Patrícia, por favor, atende. Eu errei, eu sei. Mas a gente pode resolver. Não precisa de processo. Patrícia, eu estou desesperado. Eu perdi tudo. Não faz isso comigo. Ela encaminhou tudo para Dr. Luciano. Cada mensagem, cada ligação. Mais provas de assédio. Mas Rodrigo não parava. No sábado, ele apareceu na porta da casa. Tocou a campainha insistentemente. Patrícia estava dentro com Miguel. Ligou para mim, apavorada. Mãe, ele está aqui. Está batendo na porta. Não abre. Liga para a polícia agora. Ela ligou. A polícia chegou em 10 minutos. Quando os policiais desceram da viatura, Rodrigo ainda estava lá, sentado no meio-fio em frente à casa, a cabeça entre as mãos. Senhor, o senhor está descumprindo medida protetiva de novo. Vai ter que nos acompanhar. Rodrigo levantou. Parecia um trapo humano. Magro, sujo, olheiras profundas. Eu só quero falar com a minha mulher. Eu só quero ver meu filho. O senhor perdeu esse direito quando descumpriu a ordem judicial. Vamos. Levaram ele de novo. Dessa vez, não teve fiança. Foi direto para o regime fechado, aguardando o julgamento. Foi aí que decidi que era a hora do confronto final. Conversei com o Dr. Luciano. Doutor, eu quero fazer uma reunião. Eu, a Patrícia, o Rodrigo e o senhor como mediador. Quero que tudo fique claro de uma vez por todas. Dona Neuza, ele está preso. Não sei se conseguimos autorização para... Consegue. Fala que é uma tentativa de acordo extrajudicial, que pode evitar mais processos. O juiz autoriza. E autorizou. A reunião foi marcada para uma quinta-feira, às 14h, numa sala do fórum. Eu, Valdir, Patrícia, Dr. Luciano de um lado. Rodrigo e um defensor público do outro. 2 oficiais de justiça presentes. Cheguei cedo. Queria estar preparada. Levei uma pasta com todos os documentos, todas as provas, tudo organizadinho. Valdir estava tenso, mas eu estava calma. Patrícia tremia, mas estava firme. Quando Rodrigo entrou, eu mal o reconheci. O cabelo comprido, desgrenhado, a barba mal feita, o uniforme da cadeia, algemas nos pulsos. Ele evitou olhar para a gente, sentou de cabeça baixa. O defensor público começou. Então, senhoras, senhores, estamos aqui para tentar um acordo. Meu cliente está disposto a... Levantei a mão, interrompendo. Com licença, doutor. Antes de falar em acordo, eu preciso que algumas coisas fiquem claras. Abri a pasta. Tirei o primeiro documento, a escritura da casa. Rodrigo, você está vendo isso? Ele levantou os olhos. Acenou que sim. Essa casa nunca foi sua. Nunca. Você morou lá de favor. Você não investiu 1 centavo. Eu comprei tudo. Móveis, eletrodomésticos, reformas, tudo. Você não tem direito a nada. Peguei o segundo documento.
O dossiê fotográfico. Essas fotos mostram o estado da casa antes de você sair. Paredes sujas, manchas, móveis danificados. Você destruiu o que eu construí. Se alguém deve alguma coisa aqui, é você que deve para mim. Ele baixou a cabeça de novo. Peguei o terceiro documento. O processo de apropriação indébita. Você roubou R$18.000 da empresa onde trabalhava. R$18.000 que não eram seus. E quando descobriu que ia ser pego, fugiu. Largou a Karina, largou todo mundo e fugiu igual um covarde. A voz dele saiu baixa, trêmula. Eu estava desesperado. Eu não sabia o que fazer. Você estava desesperado? E a Patrícia? Quando você colocou ela e o Miguel na rua debaixo de chuva, você acha que ela não estava desesperada? Patrícia, ao meu lado, começou a chorar baixinho. Valdir segurou a mão dela. Peguei o quarto documento, as mensagens, as ligações. Você tentou manipular minha filha de novo. Falou em Miguel, em família, em conversa. Mas você não quer família, Rodrigo. Você quer casa, você quer dinheiro, você quer se aproveitar. Ele finalmente levantou o rosto, os olhos vermelhos. Eu amava ela. Eu amava o Miguel. Mentira. Minha voz saiu dura, cortante. Quem ama não trai. Quem ama não abandona. Quem ama não humilha. Silêncio. Rodrigo tentou falar, mas não saiu som. Dr. Luciano aproveitou. Senhor Rodrigo, a situação do senhor é insustentável. O senhor está respondendo por apropriação indébita, estelionato, descumprimento de medida protetiva. Se for condenado em tudo, pode pegar até 8 anos. A única saída para o senhor é colaborar. O defensor público concordou. Meu cliente está disposto a renunciar qualquer direito sobre o imóvel, assinar um termo de desistência de qualquer processo futuro e se comprometer a não se aproximar da família. Em troca, a senhora Patrícia desiste do processo de danos morais. Olhei para Patrícia. Ela olhou para mim. Concordou. Aceito, mas com uma condição adicional. Qual? Perguntou o defensor. Ele renuncia também a qualquer direito de visita ao Miguel até o menino completar 18 anos. Se Miguel quiser procurar o pai no futuro, será a escolha dele. Mas por enquanto, Rodrigo some da vida dele. Rodrigo explodiu. Não, ele é meu filho. Vocês não podem fazer isso. Me levantei da cadeira, apoiei as 2 mãos na mesa, me inclinei para a frente, olhei bem no fundo dos olhos dele. Você perdeu o direito de ser pai quando escolheu ser egoísta. Agora aguenta. Ele desmoronou. Começou a soluçar, a cabeça entre as mãos. O defensor tentou argumentar, mas Dr. Luciano foi firme. Ou ele aceita tudo, ou a gente vai até o fim dos processos. E o senhor sabe que o senhor perde. Demorou 20 minutos de conversa tensa, mas no final, Rodrigo assinou. Renunciou a tudo. Casa, dinheiro, filho. Quando terminamos, eu e Patrícia saímos daquela sala de cabeça erguida. Valdir veio atrás, protetor. Rodrigo ficou lá dentro, curvado, destruído. Entramos no carro, Patrícia respirou fundo. Acabou, mãe? Acabou, filha. E pela primeira vez em meses, vi minha filha sorrir. Um sorriso leve, aliviado. 3 meses depois da reunião no fórum, a vida tinha mudado completamente. Rodrigo foi condenado. Pegou 5 anos por apropriação indébita e estelionato. Está cumprindo pena em regime semiaberto em Ponta Grossa. A mãe dele vai visitar de vez em quando, mas ele virou um fantasma para o resto do mundo. A Casas Estrela desistiu de tentar recuperar os R$18.000, demitiram ele oficialmente e seguiram em frente. Karina? Sumiu. Descobri por uma colega da Patrícia que ela voltou para o interior, para a cidade natal dela. Arranjou um emprego numa lojinha de roupas por lá. Não sei se aprendeu alguma coisa, mas no mínimo carrega a vergonha de ter sido cúmplice de uma crueldade sem tamanho. Patrícia, por outro lado, floresceu. Ela continuou na terapia e hoje, 6 meses depois de tudo, está outra pessoa. Mudou o corte de cabelo, ganhou peso de forma saudável, voltou a ter brilho no olhar. A casa dela está linda, organizada, cheia de plantas que ela mesma cuida. Tem fotos novas nas paredes, quadros coloridos, uma energia completamente diferente. Ela foi promovida no trabalho, virou coordenadora pedagógica da escola, está ganhando melhor, tem mais responsabilidade e está adorando.
Os colegas respeitam ela, as crianças amam ela, os pais confiam nela. E tem mais, ela conheceu alguém. Foi numa festa de aniversário de uma amiga, 2 meses atrás. Um homem chamado Felipe, veterinário, divorciado também, pai de uma menina de 6 anos. Eles conversaram a noite toda, trocaram números, começaram a sair. Quando Patrícia me contou, fiquei receosa. Ainda era cedo, mas ela me acalmou. Mãe, eu não estou correndo, estou indo devagar, conhecendo ele, mas ele é diferente, é gentil, é presente e respeita meu tempo. Conheci Felipe mês passado, levou a filha dele, a Laura, para brincar com o Miguel. Foi lindo de ver as 2 crianças correndo pelo quintal. Felipe ajudou a fazer churrasco, conversou com Valdir sobre futebol. Elogiou minha comida. E o mais importante, olhou para Patrícia como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Miguel está enorme. Já tem 3 anos e meio. Fala sem parar, é esperto demais. Ele não pergunta pelo pai, nem sente falta. A vida dele está cheia. Tem a mãe, os avós, a escola, os amiguinhos e agora tem a Laura para brincar. Eu e Valdir jantamos lá 2 vezes por semana. Às vezes levamos comida pronta. Às vezes cozinhamos lá mesmo. Fico com Miguel enquanto Patrícia sai com Felipe. Vejo minha filha feliz de novo e isso não tem preço. A casa está oficialmente registrada no nome da Patrícia, sem nenhum vínculo com ninguém. É dela. Para sempre. E eu sei que ela vai cuidar bem, porque ela aprendeu o valor das coisas. Quanto a mim, aprendi que proteger quem a gente ama não é ser controladora. É ser inteligente. É se antecipar. É não deixar a ingenuidade custar caro. Quantas mulheres eu conheço que perderam tudo porque confiaram demais, que colocaram a casa no nome do marido, que deixaram o homem controlar o dinheiro, que abriram mão do patrimônio por amor e depois, quando o amor acabou, ficaram sem nada. Eu me recuso a deixar isso acontecer com a minha filha. E deu certo. Rodrigo tentou me processar? Tentou. E perdeu. Tentou manipular Patrícia? Tentou. E perdeu. Tentou voltar como vítima? Tentou. E perdeu. Porque a gente estava preparada. Porque a gente tinha provas. Porque a gente não se deixou levar pela emoção. Mês passado estava no mercado quando encontrei a Marina, mãe do Rodrigo. Ela estava com sacolas pesadas, cara de cansada. Me viu e desviou o olhar. Mas eu fui até ela. Marina. Ela parou, virou devagar. Neuza. Ficamos ali paradas, uma de frente para a outra, no meio do corredor de produtos de limpeza. Como ele está? Perguntei. Ela suspirou. Mal, magro, arrependido. Mas eu já falei para ele. Arrependimento não apaga o que foi feito. Você tem razão. Neuza, eu queria te pedir desculpa. Pelo meu filho. Eu juro que não foi assim que eu criei ele. Eu sei, Marina. Filho não vem com manual. A gente faz o melhor que pode. Ela começou a chorar ali mesmo. Eu tenho vergonha. Vergonha do que ele fez com a Patrícia, com o Miguel, com você. Se eu pudesse voltar no tempo... Segurei o braço dela. Não adianta voltar. O que passou, passou. Agora é cuidar do presente. E o Miguel? Eu nunca mais vou poder ver meu neto? Olhei para ela. Aquela senhora de 60 e poucos anos, cabelo grisalho, mãos calejadas de tanto trabalhar. Ela não tinha culpa dos erros do filho. Miguel pode te ver. Mas tem que ser aqui, na minha casa ou na casa da Patrícia, com supervisão. E só se você prometer nunca falar mal da Patrícia para ele e nunca tentar defender o que o Rodrigo fez. Ela concordou, com a cabeça e com o coração. Hoje, Marina vem almoçar conosco um domingo por mês. Miguel chama ela de vó. Ela traz presente, brinca com ele, ajuda a arrumar a mesa e quando vai embora, agradece. Porque ela sabe que é um privilégio, não um direito. Semana passada, Patrícia me chamou para tomar café na casa dela. Disse que queria conversar sobre algo importante. Fiquei preocupada. Mas quando cheguei, ela estava sorrindo. Mãe, senta aqui. Sentei. Ela serviu café, pão de queijo quentinho, bolo de laranja. Mãe, eu queria te agradecer. Agradecer por quê, filha? Por tudo. Por ter me tirado da rua naquela noite. Por ter lutado pela casa. Por ter me dado força quando eu achei que não ia conseguir. Por ter sido minha rocha. Segurei a mão dela. Filha, eu sou sua mãe. É meu papel. Não, mãe.
Tem muita mãe por aí que não faz o que você fez, que acha que filho tem que se virar sozinho, que não se envolve. Você se envolveu, você lutou e você me salvou. Chorei. Eu, que segurei tanta coisa durante tanto tempo, chorei. Você também se salvou, Patrícia. Você foi forte, você não desistiu, porque você me ensinou a não desistir. Ficamos ali abraçadas, chorando juntas, mas chorando de alívio, de gratidão, de vitória. Miguel apareceu correndo, pulou no colo das duas. Por que vocês estão chorando? Estão tristes? Patrícia beijou a cabecinha dele. Não, meu amor. A gente está feliz. E era verdade. Hoje, quando olho para trás, vejo que tudo valeu a pena. Cada ligação para o advogado, cada documento organizado, cada noite sem dormir planejando o próximo passo. Valeu a pena porque minha filha está feliz, porque meu neto está seguro, porque a justiça foi feita. E aprendi uma lição que quero passar para você que está me ouvindo agora. Nunca subestime uma mulher que construiu alguma coisa com as próprias mãos, porque ela sabe exatamente o valor do que tem e vai proteger com unhas e dentes. Nunca aceite ser colocada para escanteio, ser invisível, ser tratada como descartável, porque você não é. Você vale muito mais do que qualquer pessoa faz você acreditar. E se um dia você for traída, humilhada, colocada para baixo, lembre-se, dignidade não se negocia, respeito não se implora. E justiça pode demorar, mas sempre chega. Rodrigo achava que ia se dar bem. Achava que a sogra era velha e boba. Achava que a esposa era fraca. Achava que ninguém ia revidar. Mas descobriu, do jeito mais doloroso, que mexer com a família errada é assinar a própria sentença. Porque tem covarde que só aprende a lição quando perde tudo de uma vez só. E aqui em casa, ninguém passa a mão na nossa cabeça. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo o que achou dessa história. Você teria feito diferente? Você acha que a Neuza foi longe demais ou fez exatamente o que precisava ser feito? E se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica na próxima história que já está aparecendo na sua tela. Tem muita história boa te esperando. Até a próxima!